A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui, agora nessa nossa próxima aula, nós vamos falar sobre mais uma linha escatológica, né? Agora chamada dispensacionalismo. Primeiro, por que essa linha tem esse nome, né? Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e essa dispensacionalismo. Primeiramente, porque ela crê na dispensação. Dispensação de cada época, Deus foi se revelando de uma maneira até se revelar plenamente em Cristo Jesus. E também na descida do Espírito Santo. E se revelará plenamente, agora totalmente, para culminar com o plano eterno de Deus na sua volta, né, no reino milenial, sua volta, o juízo final e a eternidade. Então, para nós entendermos, por isso, essa linha tem o nome de dispensacionalismo. Quem são os defensores dessa linha teológica? Então, a igreja mais conhecida que defende essa linha teológica é a Assembleia de Deus, a minha e a sua igreja. A nossa igreja, ela defende essa linha teológica chamada dispensacionalismo, que tem algumas características parecidas com o pré-milenismo, mas com algumas nuances de divisões que não são igual. E também dentro do dispensacionalismo tem algumas variantes de pensamentos. Dispensacionalismo histórico e o dispensacionalismo progressista. O dispensacionalismo progressista é o mais aceito hoje entre os teólogos. Vamos dizer assim, o pensamento comum da igreja, né, das pessoas que não têm essa instrução teológica, mas que são membros, são fiéis, né, muitos são até estudiosos da Bíblia, mas não estudiosos academicamente de teologia, eles ainda são do dispensacionalismo histórico. Mas a maioria agora já dos acadêmicos, eles já tendem ao dispensacionalismo progressista. O dispensacionalismo progressista, que é o que vai nesse progresso, ou seja, que chegou a uma interpretação mais sólida, mais bíblica de certos casos, como todas as linhas teológicas que acontecem. Com o decorrer dos anos, eles foram analisando, estudando algumas coisas, viu que algumas coisas não tinham fundamento bíblico, era apenas forçava o texto para defender alguma coisa, então todos eles passou. O dispensacionalismo passou mais um pouco. O dispensacionalismo ele já passou por 5 reformas de pensamentos, porque ele tinha muitas questões que eu posso dizer, de pessoas que estavam pregando e pregavam na sua própria voga. E fazia dessa pregação uma verdade, mas sem um texto bíblico vigente. Né? Então, por isso, os nossos teólogos, os teólogos pentecostais, assembleanos, reuniram, né, e foram ali para o debate para chegar a um denominador comum que precisa ser defendido escrituristicamente e não defendido por tradicionalmente, por oralmente, porque alguém falou assim, e esse é o histórico. O histórico ele tem partes muito boas, né, solidificadas nas escrituras, e partes que ficaram mais contradições, porque alguém falou, alguém pregou, e isso disseminou, né, no meio pentecostal. Ele pegou os arredundos neopentecostais também, e isso fez, e criou-se uma doutrina em cima disso, mas sem um embasamento bíblico, teológico, para defender isso. E é nesta voga que nós vamos então falar sobre o dispensacionalismo. Primeiro, o dispensacionalismo, por ser, né, a única fonte mais sólida de ensino sobre profecia e escatologia, ele apresentou, né, vários cristãos um modo particular de interpretar a Bíblia. É por isso que são nós os pentecostais, e hoje também os neopentecostais, que temos essa doutrina. E tem algumas igrejas, também surgiram outras igrejas pentecostais que defenderam a mesma. Por exemplo, ressurgiu depois das Assembleias de Deus, por exemplo, a Igreja de Deus e Amor, o Brasil para Cristo,
outras igrejas, como a Igreja do Nazareno, que nos Estados Unidos é uma igreja reformada, no Brasil é uma igreja pentecostal, que também adotou aqui no Brasil a linha dispensacionalismo, e lá nos Estados Unidos ela é mais pré-milenista. Então nós vamos ver. Então, quem poderia negar na ocasião, por exemplo, do chamado de Abraão, que não foi uma dispensação, não foi uma maneira única que Deus chamou. A sarça ardente de Moisés não foi uma maneira assim exclusiva de Deus chamar uma nova maneira, uma revelação, aonde que Deus trouxe nesse derramamento genuíno para chamar aquela nação. Então nós vamos ver aqui sobre o dispensacionalismo e o porquê. Primeiro, porque nós cremos na dispensação, que é um período de cada maneira, de cada época da história da humanidade, não é a história da igreja, apenas do povo, da história da humanidade. Deus vem se revelando, chegando mais próximo, para atrair o homem a si. É Deus que chegou, não é o homem que chegou até Deus. Deus chegou ao homem até que ele chegou plenamente em Cristo Jesus, que o Emanuel, Deus conosco, se revelou plenamente agora ao homem, através da pregação do Evangelho. Por isso que o escritor aos Hebreus vai falar, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nesses últimos dias falou a nós pelo Filho, falou de uma maneira plena, de uma maneira exclusiva, de uma maneira eterna, de uma maneira superior, que é através do Filho, que é através de Jesus. Então, para nós entendermos agora o dispensacionalismo, vamos entender um pouco da história do dispensacionalismo, primeiro para nós adentrarmos nessa voga. O movimento dispensacionalista é de origem razoavelmente recente. Ele é razoavelmente recente. Nenhum sinal dessa teologia encontra-se na história primitiva da igreja. Nós não vemos falar na igreja primitiva, por exemplo, dos pais da igreja, daquela igreja bem ali primitiva, onde teve todos aqueles debates teológicos, como Agostinho, Atanásio, nós vamos ver Tertuliano, ninguém ali citar alguma coisa relacionada ao dispensacionalismo. Todavia, por várias razões, esse fato por si mesmo não deve ter influência demasiada em relação à veracidade do dispensacionalismo. Isso não pode ser. Por essa razão, não pode tirar a credibilidade, tirar a veracidade, aquilo que é realmente real e verdadeiro do dispensacionalismo. Por quê? Em primeiro lugar, muitas doutrinas não foram articuladas pela igreja por muitos séculos. No caso da pessoa e obra de Cristo, da Trindade, em outras doutrinas, as crenças eram sustentadas implicitamente e só se tornaram explícitas, ou era implícita, só num grupo seleto, mas explícita, agora para todo mundo conhecesse, quando surgiu uma forma de desvio de ensino, quando irrompia uma controvérsia na igreja. A escatologia, em especial, não foi elaborada em detalhes até recentemente. Por exemplo, sobre a pessoa de Cristo, a igreja só foi ter uma defesa sólida sobre a pessoa de Cristo, que Jesus é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, depois que apareceu ali um presbítero da igreja chamado Ário, que veio trazendo uma filosofia controversa. E aí teve de levantar, o pessoal da igreja, levantar os teólogos da igreja para defender. E em 325, no concílio de Nicéia, ali foram definidos então os pontos para trazer a cristologia. Olha, 300 anos depois já do cristianismo, que o Cristo humano e Deus foi defendido, foi trazer essa doutrina. Então nós vamos ver que pelo o dispensacionalismo ser uma doutrina recente, isso não quer dizer que ela seja algo, por exemplo, que esteja na obscuridade, porque é recente. Por exemplo, quando nós vamos ver as doutrinas bíblicas sobre a soteriologia e a salvação, ela foi muito defendida por Agostinho e calada dentro de muitos séculos. Ficou assim subentendido entre muitos séculos, mas que ela veio a ser reafirmada novamente no século XVI. Agostinho do século IV, no século XVI, que ela veio a ser reafirmada novamente agora já por Lutero e João Calvino, que elas vão pegar aquilo
E tanto é que a Escritura voltou a ser a centralidade da igreja, onde que vem os 5 solas que nós conhecemos, e que aquele que nós muitos conhecemos, sola Scriptura, realmente somente a Escritura. Né? Então, para nós entendermos. E logo depois, sobre a mesma questão ainda no século XVII, bem próximo aqui, saiu os remonstrantes, né, para remonstrar essa nova teologia, essa nova teologia que nós vamos falar da salvação, da soteriologia, que veio com Jacó Armínio, né, que veio com esse nome, remonstrar essa teologia da salvação, aonde veio a defesa que nós falamos do livre-arbítrio humano, daquilo que Deus dá para ele e da livre escolha, através, lógico, da influência, da ação do Espírito Santo, que faz ele dizer sim ou não para Deus e para a salvação. Então, nós vamos ver que muitas doutrinas, elas vieram aparecer depois de muitos séculos da igreja. Então, o dispensacionalismo, por ser uma doutrina recente, que apareceu principalmente onde ela se fortaleceu mais já no século XIX, isso não vai tirar a credibilidade dela, não vai tirar a credibilidade dessa doutrina, dessa visão escatológica. Então não é isso por ela ser recente. Quero que você firme bem isso. Mas ela começa mesmo com John Nelson Darby em 1825. John Nelson Darby, ele nasce em 1800. Em 1822 ele ingressa na faculdade de Direito. Então, em 1825, já terminando o Direito, ele se converte na igreja anglicana, né, na igreja da Inglaterra. Ele se converte, mas em 1826 ele sai para um grupo chamado Grupo dos Irmãos, ou Reunião dos Irmãos. E nesse grupo ele já começa a defender primariamente as dispensações, a maneira que Deus ia se revelando de um tempo para o outro. Ainda no século XIX, surge ali em 1843, e que ele viveu até 1921, principalmente ali já perto de 1900, 1856, 1902, surge ali um personagem chamado Scofield. Scofield, ele também é um dispensacionalista, ele com o John Nelson Darby, só porque ele fez uma primeira Bíblia de estudo, e os seus estudos eram os estudos dispensacionalistas, e essa Bíblia ela expandiu para o mundo inteiro, onde que expandiu muito grandemente essa linha escatológica do dispensacionalismo, e os primeiros que adotaram ela foram exatamente os pentecostais, porque nessa época o pentecostalismo estava vindo no movimento, chamado Movimento da Santidade, e também nós vamos ver que muitos dos nossos irmãos estavam ali, e já em 1906, quando foi a explosão da Rua Azusa, ali onde teve aquele derramar do Espírito Santo, e eles adotaram como a sua escatologia, né, o dispensacionalismo, ainda o histórico. Por que o histórico? Porque o histórico era o que estava sendo, e tiraram todas as questões da Bíblia de estudo de Scofield. Porém, nós sabemos que tudo que parte do ser humano, do homem, existe falhas. Né? Existe falhas. O teólogo, nós cremos na Bíblia como uma palavra infalível de Deus, mas o teólogo ele pode falhar, né? Ou a pessoa ele pode falar alguma coisa que não seja verdade. Inclusive, um dos maiores escritores de teologia sistemática do Brasil hoje, que inclusive é um presbiteriano, que nós vamos ver que é o Heber Campos. Nós falamos o Heber Campos, né, que é o pai do Heber Campos Júnior. O Heber Campos ele fala sobre dois nomes que ele dá sobre a Bíblia, que ela é falada nesse meio acadêmico, foi norma, aquele que traz a norma, e norma normata a teologia. Então a norma normata, ele diz que ela contém falhas,
Porque a norma normata, ela só pode ser aceita quando ela é inspecionada e abalizada pela norma, ou seja, pela palavra de Deus, aquele que normatiza, que dá as normas, que é infalível e que é inerrante. E isso só é infalível e inerrante a palavra de Deus. Palavra de um teólogo que está falando, ela pode vir ser falada. Por isso que Paulo, ele elogia tanto os crentes de Bereia, né? Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, ele faz aquele elogio, porque ele estava pregando e falou que os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E nós acabamos de estudar há pouco tempo sobre a igreja dos Tessalonicenses, Paulo falando exatamente sobre a questão escatológica. Eles falaram que eles eram mais nobres. Por que eles eram mais nobres? Porque eles não iam acreditando de primeira mão, eles iam pesquisando nas escrituras que o que Paulo falava realmente era assim. E Paulo chama eles de mais nobres, porque eles queriam saber na verdade. Para eles, para que se alguém estivesse falando a verdade, eles tinham de estar totalmente de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. É isso que o Heber Campos ele traz sobre que a norma Norman, ela traz essa questão fidedigna da palavra de Deus, mas a norma normata, ela contém falhas, ela contém erros, por isso que ela contém várias divisões, mesmo que o ponto central seja uno, seja o mesmo pensamento, e que isso não compete à nossa salvação, muitos se desviam porque vai para o lado dos heréticos, né? Vai para o lado de heresias. Então, nós devemos tomar todo cuidado aí por isso. Então, por volta da metade do século XX, por exemplo, modificações começaram a ocorrer na visão dispensacionalista. Ali pela metade, ali no 1950, já 1960, já começaram os estudiosos, os nossos teólogos, aqueles já começaram a ver as questões, porque eles perceberam que muitas coisas que John Nelson Darby e também que a Bíblia de Estudo de Scofield tinha algumas coisas que eram próprio deles, mas não eram bíblicos, não era sustentável biblicamente. Tinha muita coisa bíblica? Tinha. Era heresia? Não era heresia, mas não era bíblico. Né? Porque uma questão que não é verdade, talvez não seja uma heresia, mas uma vez que ele seja firmado, ensinado, não sendo de verdade, aí ele pode virar futuramente uma heresia, como aconteceu com algumas igrejas que nós conhecemos. Eles começaram a falar e a crer, por exemplo, que Deus pode abençoar as pessoas. Isso começa em meados de 1940. E Deus pode abençoar mesmo? Pode. E eram pessoas piedosas, eram homens que até então falavam do Evangelho e começaram a disseminar esse pensamento que Deus pode abençoar, Deus pode mudar a realidade da vida financeira, da saúde das pessoas, e descambou a partir daí, ali por a teologia da prosperidade, que é totalmente herética, totalmente contrária às Escrituras, totalmente voltada para o humano, totalmente voltado para o terreno, esquecendo então. É isso que os nossos teólogos, os primeiros que começaram a ver isso, começaram a se preocupar, e houve então as primeiras ali, vamos falar, junção, né, a reunião dos teólogos mundiais. Tinha vários encontros pentecostais mundiais nessa época, que nós podemos ver, inclusive nós tivemos ali, entre eles, um brasileiro muito conceituado, muito estudioso nessa área, que foi um que trouxe muito ensino para nós solidificar o nosso pensamento, que foi o Emílio Conde. Você pode procurar ali na história da Assembleia de Deus. Ele não é muito conhecido, parece, não sei porquê, né? Deveria ser. Escreveu vários livros, escreveu Igreja Sem Brilho, Tesouros de Conhecimento Bíblico, Asas do Ideal. Então, Emílio Conde é um grande teólogo, ele também fez parte dessa comissão para já participar desse análise de algumas controvérsias que estava dentro da questão escatológica pentecostal. Então, para nós entendermos isso, nós estamos entendendo a parte histórica do dispensacionalismo e o porquê dessa vertente histórica e da progressista. Então, essa vertente que eles discordaram daqueles primeiros que sustentaram, como John Nelson Darby, Scofield e outros que estavam ali, o mesmo Simon, né, que foi um dos pais, um pai do pentecostalismo, que estava nessa mente ali, então eles falaram que esse é o dispensacionalismo
progressista, porque ele progrediu, né? Ele passou além, ele não ficou preso simplesmente em tradições ou na palavra de um teólogo, ele quis firmar mais escrituristicamente para poder firmar uma defesa. Então, esse que é a questão do dispensacionalismo que nós falamos. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar continuidade para falar sobre o dispensacionalismo. Então, no nosso próximo vídeo, então, nós vamos agora falar aonde que ele começa, né? Como nós falamos aqui, como que são as dispensações, como nós cremos, como que nós defendemos, como que o dispensacionalismo, principalmente o progressista que nós defendemos, como é que ele está balizado nos dias de hoje, qual que é a nossa defesa, qual que é a nossa leitura bíblica. Então, até a nossa próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.